Amém, igreja do Senhor. Eu queria que nesse momento a igreja se colocasse de pé. Que você fechasse os seus olhos. Amém? Em dias quentes fica mais agitado por causa que há necessidade dos ventiladores ligados. Esta congregação já é quente, mas eu quero que você me dê a honra com a sua atenção e que acima de tudo honre o Senhor Deus com a sua concentração. Enquanto nós falamos aqui de assuntos que eu creio que são necessários para a nossa fé, para a nossa caminhada, enquanto nós estamos nesta vida aqui. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para estarmos diante de Ti? Somos pecadores, somos manchados. Nós, Senhor, que pelas nossas próprias obras estamos distantes de termos as nossas vestes brancas, mas pelo contrário, nossas vestes estão todas tomadas de pecado. E se não for pelo Teu sangue que nos purifica de todo pecado, não há para onde nós corrermos, Senhor. Não há modo de sermos restaurados se não formos por Ti, Senhor. Então hoje o que eu te peço é que o Senhor continue produzindo esta obra de restauração. Nós já nascemos de novo a partir da fé, mas há muitas coisas que precisam ser restauradas, transformadas em nós, Senhor, para que a Tua vontade, dia após dia, venha a se tornar boa, agradável e perfeita sobre as nossas vidas. Então nós te pedimos, Senhor, fale conosco, transforme-nos, Senhor, conforme o Teu poder, conforme o Teu agir, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Eu queria que você se assentasse. Queria que você abrisse comigo a Escritura em 1 Samuel, no capítulo 4. Primeiro Samuel capítulo 4, no verso 1 está escrito assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu à peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair contra Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus. Porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. E enviou o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. E sucedeu que, vindo a arca da aliança ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu.
E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede, homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Eu queria que você repetisse esse texto do versículo 9 comigo. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. E sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um da sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, e olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também uma grande matança entre o povo, e além disso também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, nem respondeu e nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Que texto sério, né? Que texto difícil, que texto pesado de se ouvir. Hoje eu olho para a igreja fiel do Senhor. Eu olho para a igreja do Senhor, aquela que de fato nós percebemos que está disposta a enfrentar tudo pelo amor de Deus. E praticamente nós não vemos ninguém.
Aqui nessa história, e aqui eu retorno um pouco antes, lá em 1 Samuel no capítulo 2, a Escritura diz o tipo de pecado que os filhos de Eli estavam cometendo. E durante muitos e muitos anos, eles cometeram aquele tipo de pecado no templo, diante do sacerdócio e diante do povo. E que pecado era esse? Era o pecado de estar diante da oferta, que era a oferta pelo sacrifício, e eles diante da oferta que era dada pelo sacrifício, eles começam a vilipendiar aquela oferta. E eles começam a tomar daquela oferta, e eles começam a comer o que não era a parte devida a eles. Segundo o que nós aprendemos no livro dos Levíticos, a oferta que ficava aos sacerdotes, que era para alimento dos sacerdotes, era justamente aquela que sobrava. Primeiro a oferta ela era apresentada, queimada, e daquilo que sobrava, aquilo era entregue ao sacerdócio. Mas agora os filhos de Eli, eles começam a pegar diretamente da oferta que precisava ainda ser queimada, e não daquilo que sobrava, mas daquilo que era para libação. Eles tomavam aquilo, e eles comiam aquilo, e eles se fartavam daquilo, e eles viviam prosperamente, de modo próspero, eles viviam com aquela oferta. E o que isso tem a ver conosco hoje? E o que isso tem a ver conosco hoje? Eu quero lhes dizer que a oferta que nos foi dada é de um poder muito maior e muito superior. A oferta de libação entregue por Jesus, que era também sumo sacerdote, e que não somente era sumo sacerdote, era ele também o cordeiro, e que ele vai levando essa oferta até o tabernáculo celestial, até as regiões celestiais, e ele oferece esta oferta, ou seja, ele mesmo, diante da face do próprio Deus, e se entregando, ele cumpre por completo, uma única vez, e de uma vez por todas, todo o sacrifício, a completude do sacrifício que foi firmado na cruz do Calvário, ele completa, ele entrega e ele cumpre. E agora, diante de nós, há o resultado magnífico desta oferta. E o que a igreja tem feito diante disso? O que a igreja tem feito diante disso? O que você tem feito diante disso? Uma igreja que tem se promiscuído com tudo aquilo que é podre deste mundo. Uma igreja que tem se tornado promíscua e se prostituído, seja com a política, seja com o sistema, seja com tudo aquilo que está próximo, que está diante de nós. Uma igreja que ao invés de abandonar o pecado, ela caminha a passos largos para o pecado. Uma igreja que se engorda, conclamando para si uma prosperidade da qual o Senhor nunca prometeu. E para ter essa prosperidade, ela precisa se dobrar a tudo aquilo que não presta. Eu lhes digo, amados, a igreja do Brasil, eu lhes digo sem sombra de dúvidas, se houvesse hoje uma perseguição contra a igreja brasileira, diante da possibilidade da segurança econômica, diante da possibilidade de uma insegurança econômica tal, de se perder empregos, de se perderem cargos públicos,
de se perder a prosperidade, 90% da igreja, e talvez eu esteja sendo bondoso, mas 90% da igreja abandonaria a fé, só diante da possibilidade da insegurança econômica. Se houvesse possibilidade de perseguição contra as famílias, eu colocaria para vocês, 99% da igreja não se manteria na fé, porque esta é uma igreja dengosa, mimada, caprichosa, é uma igreja pecadora, é uma igreja mimizenta, é uma igreja torpe, é uma igreja que só busca o Senhor atrás da prosperidade, atrás das gorduras, atrás daquilo que se promete da oferta de libação. Só busca o Senhor atrás destas coisas. É impressionante que a arca da aliança estava no meio de Israel. Mas havia um problema no meio de Israel. O povo de Israel carecia de homens. Havia mais homens no acampamento filisteu do que entre o povo de Israel. Eli, por exemplo, como sacerdote da sua casa, ele não foi capaz de advertir e de reprimir o que seus filhos faziam. Ele deixou aquilo seguir as avessas, e envelhecendo, debaixo de toda aquela comida farta, debaixo de tudo aquilo, ele apenas envelhecia, engordava e deixava os seus olhos se escurecerem. Os seus olhos se escureceram muito antes do tempo da sua velhice, porque o que os seus filhos iam fazendo, ele fazia de conta que não via, ele não conseguia ter a percepção, ele não conseguia ter a coragem de falar: isso está errado, isso é pecado. E no meio do reino de Israel, naquela época Israel ainda era toda unificada, no meio do reino de Israel, nós não vimos nenhum homem se levantar contra aquilo. Precisou Samuel chegar a uma certa idade madura para que ele começasse a profetizar contra os filhos de Eli e contra o próprio Eli. A falta de homens, a falta de virilidade. Eu olho para a igreja do Senhor e eu vejo este mesmo problema atualmente. Este mesmo problema atualmente. A maioria dos casos são as mulheres que estão fazendo, são as mulheres que estão se entregando, são as mulheres que estão produzindo, são as mulheres que estão de alguma forma agindo daqui para ali, mas nem homens mais hoje se levantam no reino. Quando o ministério decide levantar um obreiro, é pouco tempo, este obreiro ele para de dar fruto. É difícil um obreiro que de fato pegue no arado e que de fato queira. A maioria só diz o seguinte: não, eu prefiro não me envolver. Eu não prefiro me envolver. Custou a retirada da presença de Deus, daquilo que simbolizava a presença de Deus do meio do arraial. E significou a morte de mais de 30.000 israelitas que caíram ao campo diante de homens perversos. A perversidade prospera quando existe a apatia e a passividade de quem deveria ser homem. E este sacerdócio, quando ele é arrancado dos filhos de Eli, significa a morte e a destruição deles. Apocalipse 1,
verso 6, a Escritura diz que Jesus nos constituiu, nos fez reis e sacerdotes. Este é um ministério que hoje não recai sobre o pastor. Aquilo que nós vemos no catolicismo romano, aquele sacerdócio que tenta ressignificar muito do sacerdócio antigo e que ao mesmo tempo cria uma mescla, se sincretiza com os sacerdócios pagãos. Aquele sacerdócio que vira uma mistura de tudo aquilo que já foi deixado para trás e junto com tudo aquilo que não presta, porque o sacerdócio católico, em toda a sua hierarquia, o que produz é basicamente isso. É basicamente isso, engano sobre engano, mentira sobre mentira. Aquilo que as pessoas olham como sendo sacerdócio, não tem nada a ver com o sacerdócio que nós vemos no Novo Testamento. Porque o sacerdócio que existe no Novo Testamento é o sacerdócio que impera sobre nós. E hoje nós, homens e mulheres de Deus, porque todos nós fomos constituídos assim, nós não exercemos sequer liderança sobre a nossa casa. Nós abandonamos, deixamos carentes de amor os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos pais, os nossos irmãos. Nós não exercemos um sacerdócio ativo nem mesmo dentro dos nossos lares. Nós não exercemos um sacerdócio ativo no lugar onde nós trabalhamos, com um testemunho verdadeiro. Nós não exercemos um sacerdócio ativo no meio da congregação. Nós estamos apenas nos engordando. É impressionante como o ambiente das igrejas, ele veio se profissionalizando nos últimos tempos. E é um fenômeno hoje, a igreja como um ambiente extremamente profissional. Principalmente quando nós vamos para dentro destas igrejas que são mais novas, que eles chamam de igrejas de parede preta, né? Que eles falam desse jeito. Lá de fato, o pastor, ele faz um cuidado administrativo, ele vive só por conta daquele ministério, ele faz um cuidado extremamente administrativo e ele vai trabalhando, montando algumas equipes e dentro dessa administração, ele vai setorizando os serviços. A maior parte desses serviços vai se dar de modo voluntário, alguns desses serviços eles são pagos, mas a maior parte deles se dá de modo voluntário e diante dessa organização, praticamente não sobra nada para se fazer no corpo congregacional. O corpo congregacional, ele se dedica a atividades que são muitas das vezes apenas festejos, são festas, são congressos, são atividades assim, mas nunca há uma atividade mais profunda, uma atividade mais raiz, uma atividade mais nos moldes que a gente vê no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, onde a igreja, ela vai acontecendo nos lares, de casa após casa. Algumas ainda apresentam esse tipo de trabalho, mas a maioria dessas igrejas vão apresentar-se para este tipo de público, onde você vai lá, você serve alguma coisa pequena aqui ou ali, e você já ouve uma palavra principalmente motivacional. As palavras motivacionais tomaram quase que praticamente conta de todos os púlpitos, porque os homens de hoje em dia, eles não conseguem ser homens disciplinados diante do dia da adversidade. Eles precisam sempre de alguma coisa que acalente os seus ouvidos, de alguma coisa, de um tapinha nas costas. Eles precisam sempre de um chamego para continuar caminhando. Não são homens que caminham diante do dia mal mais. Eu assisti a um filme ontem, um filme antigo,
Aquele filme O Demolidor, com Sylvester Stallone e com Wesley Snipes. E a gente estava lá em casa, aquele filme, quando ele foi lançado, foi em 1993. Nós já estamos aí com 30 anos do lançamento, 31 anos do lançamento daquele filme. E aí, é engraçado, lá na hora que o Wesley Snipes, que ele acorda em 2032, né? Ele acorda pertinho do nosso tempo, né? Daqui a 8 anos. Mas em 2032 ele acorda, aí ele vai lá para um caixa, assim, tipo um computador, ele coloca, aí o computador começa com um monte de frasezinha positiva. Fala, oi, que seu dia, mais ou menos assim, que seu dia seja maravilhoso, você acordou hoje para vencer, você acordou lindo, você acordou assim, você acordou daquele outro jeito, até aquele cara, que é um cara perverso, ele olha assim, ele fala, nossa, como isso daqui é chato. Porque até mesmo o homem que é perverso, mas quando ele continua sendo homem, ele na perversidade dele, ele olha para essa necessidade de toda hora estar se reafirmando, ser positivo de novo, de uma palavra mais positivazinha, e essa positividade toda, ele olha para isso e ele fala, cara, eu não tenho paciência para isso. Eu não tenho, isso daqui isso daqui, pelo amor de Deus, não é possível que para ser homem se precisa disso tudo. Eu me recordo, há um tempo atrás, eu conversando, estava minha esposa junto, mas conversando com uma mulher, que o marido dela exercia o ministério na igreja, ele trabalhava, fazia um monte de coisa, cuidava da família. Um determinado dia, segundo ela nos contou, ele simplesmente parou. Ele virou assim, estou desistindo de tudo, eu estou largando o emprego, eu estou largando a igreja, eu estou largando a família, eu estou largando tudo. E ele foi viver, segundo ela nos relatou, quase que como um mendigo. Ele simplesmente largou tudo, que ele falou, eu não dou conta, eu não dou conta mais. Eu fico pensando nisso. E aqui, gente, eu não falo isso para a glória do meu pai, não. Eu olho para o meu pai e para a resiliência que existe neste homem, no meu pai e na minha mãe. Cuidava de família, cuidava de filho, educava filho, trabalhou fora a vida toda. O patrimônio que eles conquistaram, o pouco que eles foram conquistando durante a vida deles todas, nunca pegou um centavo de igreja. Nunca houve um retorno de um nada. Mas trabalhava, se envolvia com isso, se envolvia lá junto com a minha mãe, eu via os dois empreendendo, planejando, faziam isso, fazia aquilo outro, fazia aquilo. Eu nunca vi o meu pai esmurecido, cabisbaixo, chorando e falando, meu Deus, eu acho que eu não dou mais conta. Eu nunca vi esse tipo de coisa. Nunca na minha vida eu testemunhei isso na vida dele. Eu nunca testemunhei, eu estou cansado demais, hoje eu não vou para a igreja. A gente chegava, às vezes ele tinha rodado o plantão. Eu já vi meu pai trabalhando em 2 empregos, indo para a Lusiânia, parecia o Július, né? Ia para aquele São Lucas, eu lembro que também, não lembro se era no Plano, era em Taguatinga, era no Plano, né? No Plano Piloto. 2 empregos, cuidando disso, fazendo faculdade, às vezes me pegava, né? Me levava para junto da faculdade dele, e fazia isso, fazia aquilo, trabalhava, corria de um lado para o outro, resolvia um problema. Às vezes o povo, aproveitando da bondade dele, queria passar a perna dele, às vezes até prejudicava ele, mas o Senhor era tão misericordioso, que fazia ele prosperar 3, 4, 5 vezes a mais, diante do prejuízo que davam para eles. E eu via isso tudo acontecendo, e nunca vi este homem esmurecendo. As poucas vezes que eu vi este homem esmurecido, as poucas vezes, foi quando ele estava ali sentindo muita dor, e precisava ser hospitalizado. Mas eram as poucas vezes. Eu vi o meu avô Antônio, homem, 11 filhos, dos 11, só 3 restaram vivos. Via filho morrendo atrás de filho. Quando a tia Nilvesta, que mora aqui, um determinado dia adoeceu e acabou. O farmacêutico foi lá e apalpou, viu que não tinha pulso, a menina estava completamente morta. Meu avô saiu correndo
trouxe o pastor dele, o irmão lá que cuidava da igreja, que pastoreava a igreja dele, ele mesmo. Mas aí ele começou a orar, e ele começou a dizer o seguinte: Senhor, o Senhor já levou tantas, essa não leva não, essa não leva não. E ele começou a chorar. A minha avó Luzia já tinha desmaiado, já estava lá passando mal diante da morte da filha. O Senhor já levou tantas, começou a chorar e orar a Deus. Quando eles terminaram de orar, a menina estava sentada, estava boazinha, estava viva. Meu avô, de um lado para o outro, com minha avó doente com câncer, não conseguia nem juntar dinheiro, que era medicação, era isso. Morava num barraquinho de madeira que eu tinha ali uns 9, 10 anos, eu ainda brincava nesse barraquinho de madeira, no endereço onde eu moro hoje. Não tinha condição, de tanto que lutou com doença, não tinha nem condição de construir uma casa de alvenaria. Eu não me recordo de um dia, mesmo quando meu avô tinha quebrado o fêmur, que ele estava aqui no hospital internado, já com o rosto bem magrinho, sem a dentadura, com o rosto todo murchinho. Quando nós chegávamos diante dele, ele nos recebia com um sorriso. Eu vi eles trocando uma sonda de um catéter que tinham passado nele para urinar, e na hora que eles colocaram, eu vi ele se estremecendo e saindo sangue da urina dele. Eu vi ele se estremecendo de dor quando terminou aquilo. Ele só glorifica a Deus e volta a sorrir. Cara, cadê? Meu Deus, onde estão os homens? A nossa geração só produziu um bando de frouxo. Um bando de frouxo covarde. É o que essa geração produziu. Um bando de apático passivo. E por isso que os filhos estão se perdendo. Eu vejo homens desesperados. Mas minha filha entrar para a faculdade, para a UNB, ela vai virar a cabeça, vai ficar doida, vai não sei o quê. A gente precisa ali de intervir para que não haja audiência cativa, para que não haja nenhum tipo de ideologia pregada dentro da faculdade. Essas ideologias vêm sendo pregadas há anos e anos, mas as gerações mais antigas não eram deturpadas por essas ideologias. Sabe por quê? Porque tinham homens e mulheres de Deus para ter como exemplo. Se você cuida bem dos teus filhos, se você chega ao coração dos teus filhos, se você exerce o sacerdócio real da tua família, e não tendo apenas saboreando a gordura, e não apenas saboreando o que tem de bom, e não apenas saboreando a prosperidade, se você de fato exerce o seu sacerdócio como deve ser exercido, o diabo não chega na tua casa, sobre a tua tenda o mal não chega. Mas nos nossos dias, meu Deus do céu, que geração é essa? Uma geração que está gorda, que está diabética, de tanto que vive debaixo de palavras doces e adocicadas. Eu nunca vi um evangelho tão fresco quanto nos nossos dias. Eu nunca vi um evangelho tão fresco. Eu vou dizer para vocês, eu nunca vi um evangelho tão docinho, um evangelho tão humanizado, para poder de alguma forma manter uma audiência, manter mais gente, para manter mais telespectadores. Não só produz mais evangelho conforme o evangelho deveria ser, porque nem sequer se produzem mais homens e mulheres que foram alvos, que quando são atraídos por esse evangelho, realmente são usados por eles. Eu continuo dizendo algumas coisas. Antigamente, quando uma pessoa se convertia no passado, essa pessoa, se ela tivesse fumado um maço de cigarro por dia durante a vida dela toda, no dia que ela tomava a decisão, ela podia ter uma parada cardíaca de tanta abstinência, mas ela nunca mais fumava.
ela nunca mais tocava o álcool na boca dela. Ela nunca mais comparecia nas festas perversas que existem por aí. Ela nunca mais, ela se assentaria no meio de tanta loucura para que pudesse ser influenciada para o mal. Mas hoje em dia o que nós vemos? Não, eu quero uma obra mágica do Senhor. Eu quero que o Senhor atue de modo mágico na minha vida. Não existem nem mais mulheres e homens para decidir. Eu conversava, eu tinha pegado a minha enteada no colégio, e aí eu perguntei para ela, eu falei, Wendy, eu quero que você é a nossa espiã no meio desse povo. Tá ali, a Rebeca também é uma espiãzinha. De vez em quando a gente faz as perguntas no meio dos adolescentes para a gente entender essa nova geração que está aí. E eu virei para ela e falei, Wendy, na sua escola, quantos alunos lá que tem pai e mãe juntos? Ela me falou de uma aluna e parece que essa aluna, os pais estão em fase de separação. Uma única. Que ela citou com certeza. Hoje, na minha época, quando eu era criança, a gente contava nos dedos os filhos que eram de pais divorciados, de pais separados. A gente contava nos dedos. A regra era que os pais eles se mantivessem juntos. Hoje em dia, conta-se nos dedos. Os que são de pais juntos, contam-se nos dedos. E a maioria dos pais, isso recai principalmente sobre os homens. A maioria dos pais tem os filhos e nunca mais nem aparecem. Um número enorme de mães que tendo os filhos, preferem deixar os filhos sendo cuidados pelos avós, e aí querem viver a vida como se fossem solteiras. Uma geração que quer viver de emoção. É isso, é uma geração que quer viver de emoção. Se você leva a palavra bíblica, concisa, contundente, a palavra incisiva, aquela que é espada e que corta, eles falam, não, o que eu quero é uma emoção. O que eu quero é sentir o arrepio. E uma geração que quer viver de emoção, você acha que essa geração dá conta de viver os desafios da família? Você acha que essa geração dá conta de viver os desafios que é ser um chefe de família? Não. Esse cara ele está com uma, aí ele está apaixonado, essa paixão vai durar 2, 3 meses. Quando os níveis de dopamina abaixam, ele já se entristece, ele fala, não, eu quero agora outra pessoa. Não, enjoei de você, já trai com outra. E do mesmo jeito a mulher, ela está vivendo aí de emoções que ela não consegue mais. A maioria das mulheres que estão aí de idades próximas à minha, inclusive, que estão aí beirando os 40 anos, elas estão vivendo de emoções, e quando elas entram para um casamento, e veem que casamento é ter filho, é cuidar de neném, é isso, é chateação com o marido, é aquilo outro, que tem essas coisas no casamento mesmo. Quando olha para isso tudo, não, começa a falar, não, que saudade de quando eu me apaixonava novamente, que saudade de sentir aquilo tudo de novo, que saudade disso e daquilo. Eu me recordo, esses dias, que dia foi? Eu acho que durante essa semana, a minha esposa me mandou um vídeo, onde o John Piper, junto com alguns pastores bem antigos, eles falavam sobre o casamento. E teve um dos pastores lá, que contava de um homem bem velhinho. Ele falava, mas o que você, esse tempo todo que você viveu com a sua esposa, você nunca sentiu vontade de divorciar? Ele falou, não, hipótese alguma. Mas vocês não tiveram conflitos? Não, tivemos muitos. Às vezes deu vontade até de cometer homicídio, mas divórcio não. Interessante. Lógico que ele não ia fazer isso, mas a forma que ele tratou a situação, fala que dá aquela vontade, não, eu vou ter que sair de perto dessa mulher um pouco, porque ela está me deixando doido. Ou então a mulher, vou sair de perto desse homem um pouco, que está me deixando doida, entendeu? Mas
descartavam por completo essas possibilidades. Possibilidades que hoje existem numa geração que não sabe mais amadurecer para a vida. E quando nós vemos isto, é uma geração que julga, acha que tem a presença de Deus no meio deles, mas a presença de Deus, ainda que a Arca da Aliança ali estivesse, a realidade é que o Senhor já havia se retirado do meio deles. Porque a Arca da Aliança não é um amuleto. A Arca da Aliança era um símbolo para a memória daqueles homens. A Arca da Aliança era um símbolo para que eles pudessem se relembrar quem era o Deus deles, e para que eles pudessem temer, e para que eles pudessem se prostrar, e para que eles pudessem se dobrar, e para quando eles se levantassem, sob a ordem deste Deus, sob a palavra, debaixo da palavra deste Deus, eles se levantariam como homens, varões valorosos, como homens prontos para a batalha. E é tão verdade que a Arca da Aliança, que a presença de Deus já se tinha saído do meio deles, que o profeta jovem, que naqueles dias estava se erguendo, eleva uma profecia contra Eli, contra a casa de Eli e contra Israel. Porque agora, se porventura nós vivemos debaixo das gorduras, nós queremos o docinho, nós queremos a prosperidade, nós queremos tudo isso, mas nós não queremos agir como varões e varoas, valorosas diante de Deus. Essa presença vai sendo arrancada do nosso meio. E eu digo para vocês, muito do que dizem por aí que é presença de Deus, não é presença de Deus. São mais artifícios emocionais. São mais artifícios emocionais para deixar aquelas pessoas cativas e achando que de fato aquilo é presença de Deus. Presença de Deus quando vem seguida de trovão, vem seguida de tufão, vem seguida de redemoinho, vem seguida de vento tempestuoso, de vento impetuoso. Presença de Deus não é apenas movimento de águas, mas é avivamento. Presença de Deus não é apenas brisa que sopra no ouvido e faz o pelo arrepiar. Presença de Deus faz as bases de homens e mulheres se estremecerem. Presença de Deus não faz o coração ficar apaixonado, mas antes de tudo, leva a consciência a se prostrar. Presença de Deus é isso. Igreja do Senhor, nós estamos ouvindo as trombetas soarem, nós estamos vendo os sinais, nós estamos vendo o mundo se armando, nós estamos vendo tudo acontecendo, e a gente se mantém apenas, parece que dormente, a gente parece que está esperando algo acontecer. Avivamento sempre acontece com igreja reunida, igreja orando, igreja consciente. Avivamento acontece nesses estados. Avivamento acontece com arrependimento. Avivamento acontece com reconhecimento de pecados. Avivamento acontece com confissão de pecados. Avivamento acontece com decisão de mudança. Avivamento acontece com ação. Avivamento acontece assim. Avivamento não acontece esperando venha a nós o vosso reino tão somente. Avivamento acontece nessa consciência, o teu reino já está em mim. E agora eu sou um arauto, eu sou um sacerdote teu. Eu sou alguém que conclama aos quatro cantos da terra que o meu Redentor vive e que o meu Redentor vem. E que ele, a primeira vez, ele veio sim. Ele veio para nos salvar.
Mas a segunda vinda dele representa por fim a toda essa maluquice, a este sistema maluco. Significa por fim a toda essa corrupção desvairada. E todos aqueles que apenas guardam uma aparência de verdade serão consumidos pelo fogo do seu juízo. Só vai permanecer aquele que é a essência, só vai permanecer aquele que mantém esse fogo ardendo como essência, só vai permanecer aqueles que são de fato corajosos, só vão permanecer aqueles que estão firmes no Senhor. Está tudo às claras. É só olhar, mas a gente está surdo, nós tampamos os nossos ouvidos. Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique de pé, igreja do Senhor. Senhor Deus e Pai, perdoa, Senhor. Perdoa o teu servo, Senhor. Perdoa, Senhor, os teus filhos. Que nós não venhamos a ser destruídos pelo nosso peso, Senhor. Pelo peso do nosso tempo de prosperidade. Que o nosso fardo, Senhor, de destruição e que venha a partir os nossos pescoços, Senhor, não seja o peso da nossa passividade, da nossa prosperidade torpe, deste nosso desejo vão, por emoções vazias de significado, Senhor. Constitua-nos homens, Senhor, e mulheres segundo o teu querer, Pai. Constitua-nos, Senhor, servos teus, Senhor, segundo o teu querer, segundo o teu amor. Que nós não venhamos, Senhor, a buscar aquilo que traz comichão para os nossos ouvidos. Que as nossas almas, Senhor, sejam libertas da diabetes, Senhor, espiritual. Sempre necessitando de algo mais doce, meu Deus. Não, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a nos render e a nos contentar com a verdade, Pai. Mas uma verdade que produza em nós, Senhor, arrependimento e mudança de atitude, Pai. Gerações inteiras têm sido destruídas, Pai, porque não existem mais homens e mulheres de Deus. A quem tenho eu no céu, além de ti. Perdoa-nos, Senhor. E quem há na terra, quem o queira mais que adore a ao ti. Senhor. Estou apaixonado, desesperado de amor. E eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro
mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Senhor Deus, leva, Senhor, a tua igreja em paz. Que esta palavra, Senhor, frutifique no nosso meio. Que essa palavra frutifique no nosso interior, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa ser ruminada nos nossos corações, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa gerar mudança, desejo. E todos quantos forem alcançados por esta palavra, Senhor, que sejam transformados. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Porque o Senhor é o nosso tudo, Senhor. Que o Senhor esteja no meio do Teu povo, Senhor, haja com misericórdia, Senhor. Não afaste de nós a Tua presença, Senhor. Não afaste de nós. Não se retire de nós, Senhor. Não nos entregue, Senhor, nas mãos dos nossos inimigos, Senhor. Não, Pai. Guarde a Tua igreja, Senhor, hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Abro mão.